The slides are in English, so I will speak in Portuguese in order to have another language. So we have Spanish, Portuguese, and afterwards in English. Okay. Queria primeiro começar por agradecer, portanto, o convite de estar aqui. Portanto, aceitei, mas para mim foi um pouco difícil aceitar, porque dessa forma não se celebrou o Dia da Lógica em Aveiro. Portanto, nós celebramos no ano passado. Como em Aveiro são poucas pessoas que trabalham em lógica, o eu estar aqui e o Henrique estar aqui impede que se celebre o Dia da Lógica em Aveiro. Portanto, mas estamos aqui também a juntar-nos à celebração do Dia da Lógica em Salamanca. Ora bem, o Dia da Lógica, como já várias pessoas disseram, não é? Portanto, celebra-se o nascimento de Alfred Tarski e, portanto, e também o falecimento de Gödel. Portanto, para mostrar que faz algum sentido eu estar aqui a falar no Dia da Lógica, queria mostrar qual é a minha dependência científica de Tarski. Portanto, o Pigozzi foi um dos últimos estudantes de Tarski e eu fui o último estudante de doutoramento de Pigozzi. Portanto, de facto, este relacionamento é muito próximo e, portanto, é com muita alegria que estou aqui também nestes festejos do nascimento de Tarski. Pronto, mas hoje vou falar um bocadinho de algo mais científico e também de trabalhos, quer de Tarski, quer de Pigozzi e também, no final, se tiver algum tempo, de alguns contributos que também já dei na questão da algebrização. As álgebras estão por todo lado, não é? Portanto, quer na lógica, quer na ciência de computadores. Em lógica, porque essas classes constituem semânticas algébricas para sistemas lógicos, como eu vou mostrar daqui a pouco, e também nas ciências de computadores, porque elas são usadas para modelar programas e também podem ser consideradas como máquinas abstratas onde os programas estão a correr. Também existem lógicas para poder expressar propriedades sobre classes de álgebras, são as lógicas equacionais, que são baseadas em equações e usa-se essa lógica para poder raciocinar sobre propriedades dos programas. Portanto, há alguma terminologia que se usa mais do lado da lógica e outra que se usa mais do lado da álgebra. Por exemplo, nós em lógica falamos em fórmulas, enquanto na álgebra fala-se em termos. Na lógica fala-se em conectivos, quando estamos na álgebra falamos em símbolos de operações. Usamos atribuições ou valorações e homomorfismos em álgebra. Os teoremas em lógica e falamos muitas vezes em identidades em álgebra. Finitude, muitas vezes nas classes dos modelos, é traduzida por construções por ultraprodutos. Portanto, introduzir algumas noções de álgebra para podermos depois apresentar alguns resultados. Portanto, um tipo algébrico é um conjunto de símbolos que, no contexto da álgebra, normalmente se refere a símbolos funcionais, enquanto no contexto de lógica falamos em conectivos lógicos. Portanto, uma álgebra é um par que tem um conjunto e tem operações definidas sobre esse conjunto. Normalmente, essas operações têm as suas aridades, não é? Podem ser binárias, ternárias, unárias, ou então simplesmente constantes. Como exemplos, portanto, tenho aqui 3 exemplos. Portanto, se nós considerarmos apenas 2 símbolos, um símbolo unário S e um símbolo binário F, portanto, temos aqui exemplos de álgebras como as álgebras dos naturais, com a função sucessor e com a adição, os inteiros com o simétrico e com a multiplicação, e, por exemplo, aqui esta álgebra booleana, portanto, um reduto da álgebra booleana, que tem o verdadeiro e o falso, a negação e a disjunção. Portanto, isto são exemplos de álgebras. Construímos uma álgebra especial, portanto, primeiro considerando os termos sobre um tipo algébrico, que, dado um conjunto de variáveis, nós geramos todos os termos a partir dessas variáveis, utilizando os símbolos de operação. Como exemplo, portanto, se nós olharmos para aquele tipo algébrico, a negação e a disjunção, sobre um conjunto de variáveis que denotamos P, Q e R, portanto, temos como exemplos de termos não P ou Q, não P ou Q ou não R. Reparem que aqui os termos são, em contexto de álgebra, nós chamamos termos, em contexto de lógica, nós chamamos fórmulas a estes termos. As equações que têm um papel muito importante na semântica algébrica de lógicas são simplesmente pares de termos. Portanto,
tenho dois termos t e t', portanto, um par é uma equação. Definimos que uma equação é verdade numa álgebra, ou é uma identidade da álgebra, se para qualquer valor que eu atribuo às variáveis, acontece que o valor de um termo e o valor do outro termo coincidem por essa atribuição de valores. Podemos também falar quando é que uma equação é consequência de um conjunto de equações. Isso acontece se para qualquer atribuição de valor às variáveis, sempre, portanto, se forem verdade todas as equações que estão nas premissas, como premissas, também terá que ser verdade a conclusão. Podemos estender esta definição agora para classes de álgebras. Então, nós dizemos que uma equação é verdade numa classe de álgebras se for verdade, se for uma identidade para cada uma das álgebras. Podemos também estender de forma natural o conceito de sequência sobre um conjunto de álgebras. Existem algumas álgebras, algumas delas que já foram abordadas aqui, que têm um papel importante na lógica. São os reticulados distributivos, as álgebras booleanas, as álgebras modais, as álgebras de Heyting e as BCK álgebras e muitas outras. Por exemplo, as álgebras cilíndricas também têm um papel importante na algebraização da lógica de primeira ordem. Alguns exemplos de como é que a semântica algébrica, resultado de completude do cálculo profissional clássico, aparecem neste contexto. Se considerarmos a álgebra booleana de dois elementos, nós definimos que uma fórmula é uma tautologia se para qualquer atribuição de valores às proposições que ocorrem na lógica, na fórmula, o valor é 1. Temos o teorema fraco de completude, que nos diz que uma fórmula é um teorema do cálculo profissional se e só se a identidade, e aqui já é importante considerarmos este resultado aqui, não é? Que estamos a falar de uma identidade ser verdade numa álgebra booleana especial. Portanto, é que nós temos que a fórmula, e aqui é o topo, que é considerado aqui o topo como o 1 da álgebra. O teorema da completude forte, se quisermos chamar assim, estende o primeiro considerando agora algumas premissas. E agora o que eu considero aqui é, portanto, eu pego nas fórmulas e considero as equações associadas em que identifico as fórmulas que estão em gama com o topo da álgebra, o máximo elemento da álgebra. E, portanto, tenho este que é um primeiro resultado de uma semântica algébrica para o cálculo proposicional, portanto, que é o habitual resultado da completude do cálculo proposicional, só apresentado de uma forma diferente. Portanto, aqui só ter atenção a este tipo de notação que se usa. Portanto, aqui eu digo que gama idêntico a top significa que todas as formas de gama, estou a pensar num conjunto de equações que são considerar as formas de gama e o topo da álgebra. Portanto, este é o primeiro resultado, uma forma diferente de apresentar a completude do cálculo proposicional com algum sabor algébrico. Também estou aqui a apresentar outro resultado que já não é puramente algébrico, mas vai ter um papel importante nos teoremas que eu vou apresentar daqui a pouco, que é o teorema da dedução, também muito conhecido pelo cálculo proposicional, portanto, que tenho aqui que a premissa pode passar aqui para a implicação das duas fórmulas. O teorema da completude, agora considerando não só, portanto, nós aqui estamos a considerar numa álgebra booleana especial, na álgebra de dois elementos, e podemos estender isso para a classe de todas as álgebras booleanas. Portanto, BA é a classe de todas as álgebras booleanas. E, portanto, também podemos ter aqui enunciado o teorema da completude, onde tenho aqui a consequência do cálculo proposicional é transformada na consequência entre equações na classe das álgebras booleanas. Existe também um teorema inverso, em que agora parto das identidades. Portanto, tenho um conjunto de identidades e tenho uma identidade que se segue a partir deste conjunto de identidades na classe das álgebras booleanas. Isto acontece se e só se a equivalência entre os dois termos que formam esta equação se segue de todas as equivalências que eu consigo produzir a partir destas identidades. A este segundo chamamos o teorema inverso de completude. Portanto, como é que as consequências na lógica equacional sobre
a classe das álgebras booleanas se pode transformar numa consequência entre fórmulas proposicionais. Quando olhamos agora para o cálculo intuicionista, as álgebras de Eyting, a classe de todas as álgebras de Eyting, fazem exatamente o mesmo papel que a classe das álgebras booleanas para o cálculo proposicional clássico. Temos também o teorema de dedução, que é exatamente o mesmo, e o teorema é também usando exatamente as mesmas traduções. Portanto, de facto, podemos olhar aqui como traduzir fórmulas em equações, traduzir equações em fórmulas, é exatamente o mesmo e temos o mesmo resultado. As a BCK lógica, que aparece aqui os axiomas, mas isso não é importante aqui, e a BCK lógica, que é o fragmento implicacional desta lógica que está aqui, e acontece que temos também um resultado parecido com os anteriores, mas agora para a classe das BCK álgebras. Acontece é que, neste caso, já não temos o teorema da dedução, mas temos algo parecido com o teorema da dedução, que é um teorema que não é simplesmente a implicação de φ com psi que se segue de gama, mas haverá um k para o qual, tendo aqui um número k de premissas φ, e depois tenho o psi. Portanto, é algo... Portanto, não é o teorema da dedução, exatamente como nós estamos habituados a ver para o cálculo proposicional e para o cálculo inducionista, mas tem algo de semelhante. Não é? Reparem, existe aqui, de algum modo, um conectivo definível, é um conectivo que eu posso definir à custa dos símbolos da minha linguagem, de forma que faça o mesmo comportamento que a implicação faz nos dois cálculos anteriores. Relativamente à semântica algébrica, nestes casos, tem um papel parecido, não é? Portanto, no caso do teorema da completude, é exatamente o mesmo. Portanto, a tradução das fórmulas em equações é a mesma. No entanto, o teorema da completude inverso é ligeiramente diferente porque eu não tenho o símbolo bicondicional. Portanto, eu tenho que ter primeiro a implicação e depois tenho que ter a implicação no sentido contrário. Mas é algo semelhante. Pronto, outro assunto relacionado com isto, e que também a ver também com a algebraização das lógicas, é o processo de formação da álgebra de Lindenbaum-Tarski. Portanto, como é que eu posso, a partir de um cálculo, construir uma álgebra que, de algum modo, represente a lógica que eu tenho? Portanto, várias pessoas trabalharam nisto. Portanto, Lindenbaum e Tarski, nos anos 30, deram as primeiras noções de como construir este processo. De facto, o nome deriva exatamente do trabalho de Lindenbaum e Tarski. Enki also também trabalhou nesta questão. E depois Sikorsky e Raziova estenderam o resultado para lógicas um pouco mais básicas, em que apenas tinham um símbolo de implicação, no caso, em 74. Usando este processo, nós podemos construir a classe das álgebras booleanas a partir do cálculo proposicional e as álgebras de Eyting a partir do cálculo intuicionista. Vou apenas mostrar um pouco de como é que as álgebras booleanas aparecem a partir do cálculo proposicional. Portanto, eu considero uma teoria do cálculo proposicional, portanto, um conjunto de formas que é fechado por consequência. Defino uma relação de equivalência, que eu digo que duas formas são equivalentes se e só se a equivalência é uma consequência da teoria. Prova-se que esta relação, para além de ser uma relação de equivalência, é uma relação de congruência, o que permite formar a álgebra quociente, portanto, que aqui denotei por AT, e prova-se que esta álgebra obtida desta forma é, de facto, uma álgebra booleana. Portanto, é desta forma que eu posso obter uma álgebra booleana a partir de uma teoria do cálculo proposicional. Nesse sentido contrário, também se pode verificar que qualquer álgebra booleana contável é isomorfa a uma álgebra booleana desta forma, ou seja, um quociente da álgebra das fórmulas sobre uma congruência determinada pela teoria T. Pronto, isto está aqui o esboço de como isso se pode conseguir. Outros exemplos, portanto, a lógica institucionista dá lugar às álgebras de Eyting, usando um processo semelhante a este.
As lógicas modais dão origem às álgebras booleanas com operador, muitas vezes chamadas de álgebras modais. As lógicas positivas implicativas dão lugar às álgebras de Hilbert. As lógicas BCK dão lugar às BCK-álgebras. Existem outros exemplos não tão conhecidos, mas que o mesmo processo permite encontrar classes de álgebras associadas aos sistemas lógicos. Generalizando agora um pouco e considerando agora uma definição mais abstrata de sistema lógico, portanto, vamos definir um sistema lógico como um par, normalmente chamado de sistema dedutivo. É um par que tem aqui um tipo algébrico e tem uma relação de consequência que poderá ser ou não determinada por um conjunto de axiomas e um conjunto de regras de inferência. Portanto, esta é uma noção um pouco mais abstrata. O que nós consideramos é uma relação de equivalência, uma relação de consequência entre conjuntos de fórmulas e fórmulas individuais que tenha estas 4 propriedades. Portanto, primeiro que qualquer fórmula que está em gama segue-se de gama. Se tem um conjunto de premissas das quais seguem todas as formas que estão em gama e φ segue-se de gama, então ele tem que seguir do delta, de algum modo monotonia. Não é? E aqui esta primeira normalmente também se chama reflexividade. Tem que ser invariante para substituições, isto é, se eu substituo, portanto tenho uma substituição que às variáveis proposicionais as transforma em fórmulas, então se eu substituir as premissas, e substituir a conclusão, essa substituição também tem que seguir da substituição das premissas. E a finitude, que nos diz que se φ se segue de gama, então terá que ser possível obtê-la a partir de um subconjunto finito de gama. Chamamos teoremas às fórmulas que se conseguem derivar de um conjunto vazio de premissas e as teorias são aquelas que são fechadas pela consequência lógica. Bloch e Pigozzi, em 89, apresentou a primeira noção abstrata de semântica algébrica para uma lógica. Então, o que é uma semântica algébrica para uma lógica? É uma classe de álgebras que tem esta propriedade, ou seja, para a qual existe uma tradução, digamos, podemos dizer uma tradução aqui tal, numa variável só, em que, quando nós traduzimos as premissas e traduzimos a conclusão tem, reparem que é um conjunto de equações, portanto, o que temos aqui em tal de φ é uma equação, que pode ser vista como um par. Reparem que aqui é um par, portanto, uma equação pode ser vista como um par de elementos. Reparem que, no caso do teorema que eu apresentei, o teorema da completude, é um caso especial deste, em que este tal que faz é transformar as fórmulas com a identidade φ idêntico ao topo da álgebra, não é? Pronto, basicamente, podemos pensar que este tal que faz é traduzir fórmulas em equações e que temos uma equivalência entre a consequência na lógica e a consequência equacional induzida pela classe de álgebras. Tem algumas propriedades esta semântica algébrica. De facto, é uma propriedade bastante fraca, porque muitas lógicas têm uma semântica algébrica, mas, no entanto, nem todas as lógicas têm uma semântica algébrica. Não tem que ser única. Por exemplo, no caso do cálculo proposicional, a classe de todas as álgebras booleanas forma uma semântica algébrica. A classe das álgebras booleanas finitas também forma uma semântica algébrica. A álgebra booleana sozinha, de 2 elementos, também é uma semântica algébrica. Portanto, este resultado e este resultado estavam já há pouco enunciados nos teoremas que eu apresentei sobre o cálculo proposicional. Para além disso, a própria álgebra de Heyting, tendo em conta a tradução de Glivenko, também nos dá uma semântica algébrica para o cálculo proposicional. Podemos também generalizar agora a noção de modelo para a noção de matriz. Portanto, uma matriz é composta por uma álgebra e um conjunto F que podemos considerar como os elementos designados que nós consideramos como verdade. A consequência semântica que nós podemos considerar associada a uma matriz diz-nos que sempre que as premissas estão no conjunto de verdade, portanto, se nós damos os valores a gama, caem todos dentro deste F. Portanto, podemos pensar isto como um conjunto que tem apenas o verdadeiro, é um caso particular, mas podemos ter um outro conjunto que normalmente chamamos um filtro.
que são os valores de verdade associados à matriz. Portanto, sempre que as premissas caem dentro do filtro, a conclusão também... Aqui devia ser um... Aqui, a conclusão está em F sempre que estiver em F o valor das premissas. Podemos estender também para classes de matrizes. O modelo é algo que é preservado pela consequência. Portanto, eu digo que há uma matriz, é um modelo. Se sempre que φ se segue de gama, também tem que se seguir na matriz. Portanto, a matriz é de algum modo correta para a consequência. E tenho os conjuntos de modelos e um teorema da completude que não tem grande valor, mas que, se olharmos para todas as classes de todas as matrizes que são modelos da lógica, elas formam uma semântica para o cálculo dedutivo. Uma noção que tem um papel muito importante nesta abordagem abstrata de sistema dedutivo é a congruência de Leibniz. A congruência de Leibniz que vai fazer o papel que fazia a congruência induzida pela teoria do cálculo proposicional. Se recordam, nós tínhamos álgebras das formas e fazíamos o quociente sobre a relação induzida pela teoria. A congruência de Leibniz é a maior congruência que é compatível com o filtro, que está aqui enunciado. Porquê que se chama congruência de Leibniz? Porque tem esta propriedade de segunda ordem de Leibniz. A congruência identifica todos aqueles que não podem ser distinguidos por uma fórmula φ, portanto, que é o princípio de segunda ordem de Leibniz. Consideramos os modelos reduzidos e temos que uma generalização do teorema de Linden-Baltarsky, neste caso, que está apresentado aqui. Se tenho uma fórmula φ que não é consequência de gama, eu considero a teoria induzida por gama. Portanto, o conjunto de todas as consequências de gama. Considero a matriz, forma-se sigma t, e isto é sempre um modelo de L. Considero agora a congruência de Leibniz induzida por esta teoria. Faço o quociente da matriz e então obtenho um modelo reduzido. Isto permite demonstrar o teorema da completude, agora este com mais interesse, que olha apenas, não para todas as matrizes, mas simplesmente para os modelos reduzidos. A noção de algebrização vai um bocadinho para além da semântica algébrica e agora considera traduções nos dois sentidos. Portanto, eu posso traduzir formas em equações por tal e eu posso traduzir equações por fórmulas por ρ. E tenho a equivalência entre os dois sistemas dedutivos. Portanto, isto está expresso pela propriedade 1 e pela 2. E depois, para além disso, as duas traduções devem ser mutuamente inversas. No sentido seguinte, se eu tenho φ, se eu faço a tradução de φ para uma equação e a partir daí traduzo para uma fórmula, eu tenho que obter, a forma que eu obtenho aqui, ou o conjunto de formas que eu obtenho aqui, tem que ser dedutivelmente equivalente à forma original. E o mesmo se partir de uma equação. Está bem? Nestas condições, nós dissemos que a lógica é algebrizável. Esta noção de algebrizabilidade, portanto, foi introduzida por Bloch e Pigozzi, portanto, nos anos 80, e tem mais interesse do que a noção, simplesmente, de semântica algébrica. Existem vários resultados que assentam nesta noção. Por exemplo, os exemplos tenho o cálculo proposicional e as álgebras booleanas e o cálculo intuicionista e as álgebras de Eyting. Em ambos os casos, isto está expresso naquele teorema anterior que eu apresentei, a tradução para fórmulas para equações é esta muito trivial e de equações para fórmulas transforma a identidade numa equivalência usando o bicondicional da linguagem. Algumas observações sobre esta noção. Portanto, uma semântica algébrica equivalente também não tem que ser única. Existe sempre a maior semântica algébrica no sentido do está contido, não é? Portanto, a maior classe de álgebras que é uma semântica algébrica. Todas as lógicas implicativas são algebrizáveis. Se uma lógica é algebrizável no que diz respeito a uma classe K de álgebras, então qualquer fragmento também é algebrizável, desde que os conectivos no fragmento contenham os conectivos que são usados para definir as traduções. Se uma lógica é algebrizável, então qualquer extensão também é algebrizável. Se uma lógica
é finitária e é algebrizável que diz respeito a uma classe K. Se as traduções são finitas, então qualquer extensão é também algebrizável. Só para outra noção que também se generaliza neste contexto abstrato é a noção do teorema de dedução. Portanto, eu digo que uma lógica admite o teorema de dedução se existe um conjunto de fórmulas que fazem o papel da implicação no cálculo proposicional. Portanto, não tem que ser uma única fórmula, mas pode ser um conjunto de fórmulas que são usados exatamente para o mesmo facto. Há alguns teoremas, chamados teoremas de ponte, que relacionam a lógica com a classe K de álgebras que nós associamos à lógica. Por exemplo, reparem que estamos num contexto abstrato, portanto, estes resultados são válidos para qualquer lógica que seja algebrizável. Portanto, qualquer lógica, portanto, isto vale para o cálculo intuicionista, para o cálculo proposicional, vale para as lógicas modais. Portanto, se a lógica tem o teorema de dedução, então a classe K tem uma propriedade das congruências extensíveis. Se a lógica tem o teorema, portanto, se admite o teorema de interpolação de Craig, então quer dizer que a classe de álgebras tem propriedade de amalgamação. Se admite o teorema de dedução, então tem que as congruências principais são definíveis por equações. Portanto, principal congruence, equation definability. Portanto, isto mostra de algum facto o caráter abstrato desta abordagem. Portanto, conseguimos estabelecer resultados gerais entre a lógica e a classe de álgebras que nós conseguimos associar. E talvez acabe por aqui. Terminava aqui.